Você continua silenciado. Sim. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Tá gravando, Rô? Tá. Normalmente, antes do grupo de estudo, a gente traz uma reflexão de um dos mantras. A gente ficou 2 semanas sem fazer o grupo de estudos, porque a gente estava numa ação de romeiros, e aí a gente não conseguiu dar conta de fazer tudo. Então, a gente pausou essa energia dos mantras. E aí, agora, eu vou pedir para a Jussi, que foi a última pessoa que fez o mantra, que mandou lá no grupo, para que ela escolha uma outra pessoa para trazer uma reflexão no próximo grupo de estudo. Nosso próximo grupo de estudo, a gente faz estudos semanais. Então, quinzenalmente, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo e quinzenalmente a gente está estudando agora o Bhagavad Gita. Então, a pessoa que a Jussi escolher tem a missão aí de estudar um mantra para a próxima segunda-feira, que é no estudo do Bhagavad Gita. Jussi? Whatever. Quando ela voltar, ela fala quem ela escolhe, mas aí essa pessoa fica com a missão de trazer essa reflexão, que é para ensinar a gente sobre um mantra, né? Trazer a explicação do mantra e ensinar como mantrá-lo, para a gente trazer essa aplicação para a nossa vida. Acho que a Jussi voltou. Caiu, tô caindo aqui a chamada. Falta quem? Uma galera. Você pode escolher, mesmo que a pessoa tenha feito. Então vai a Kel. Raquel. Então, Raquel ficou com a missão de estudar sobre um mantra. Kel, eu só peço para você me mandar o mantra que você escolher, porque se ele já foi feito, aí eu te trago a orientação de que ele já foi feito. Então, só para não ficar o mantra repetido, tá bom? Tudo bem. Então, tá bom. Bom, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5, ele fala bem-aventurados os aflitos. A gente estudou no último grupo de estudo a justiça das aflições e as causas atuais das aflições. Hoje nós vamos estudar e refletir sobre as causas anteriores das aflições. Naquele arquivo em PDF que eu mandei no grupo, é a página 78, 78, para quem quiser acompanhar pelo PDF.
Eu vou fazer a leitura, e aí assim que eu concluir a leitura, a gente abre para os comentários. É muito importante que todos prestem atenção na leitura e tragam os seus comentários, porque o que a gente estuda e comenta aqui no grupo de estudos vira material que é compilado e produzido pela Brenda. Ela tem a missão aí semanal de trazer reflexões sobre os grupos de estudos lá nas nossas redes sociais. Então, é muito importante a participação de todos para que a gente tenha a energia de todo mundo para construir esse conteúdo. Então, vou ler as causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nessa vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem compreensão, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu ponto, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram a vida senão o sofrimento, problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada, ao mesmo tempo que o corpo e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias nesse mundo e merecem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nessa vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais. A consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade
das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus nesse mundo apresenta. Essas anomalias são apenas aparentes porque são consideradas somente sob o ponto de vista do presente, mas se não elevarmos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, compreenderemos que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo do que lhe é dado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício de seu trabalho. Essas tribulações, pois são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendemos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mas especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência, e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar-se como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas como expiações. Elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e regozijar-se de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não lhe perder os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Esquecimento do passado. Vou ler só mais esse, que é mais curtinho.
É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes, poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem ou mal, e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Entrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, o que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobre as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure nas novas forças, nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Bom, é isso, a gente para por aqui, no próximo encontro a gente continua. Esse capítulo 5 ele é bem longo, então a gente vai estudando ele por camadas. Eu vou abrir os comentários, e aí eu trago os meus comentários por último. Então, quem quiser falar, um por vez, por favor, mas que todos tragam as suas percepções.
Então, eu acho interessante que quando a gente começa a ter consciência disso, primeiro, a gente para de achar um culpado pelos nossos problemas, né? A gente começa a analisar que todo processo nosso difícil, dificuldade, doença, não importa, tem um motivo para isso. E o esquecer também, eu acredito muito, é uma coisa minha, né? Que algumas pessoas acabam tendo acesso ao longo da vida a outras vidas, né? Acaba recordando de algumas coisas. Às vezes algumas pessoas me perguntam sobre isso, né? Por que que umas pessoas conseguem recordar de alguns fatos e outras não. Eu digo muito, uma percepção minha, né, que eu acredito que essa pessoa está pronta para recordar de alguma questão, né? Ela alcança de alguma forma um merecimento para lembrar de algo e que vai auxiliar ela nesse processo. Eu acredito muito que é a questão do Dharma também, que acaba, né, possibilitando algumas pessoas de recordar algo que vai ajudar ela nesse processo. E outra que fala também nesse estudo é sobre que nem todas as pessoas que estão passando por provas e dificuldades do algum mal que fez em outra vida. Que muitas parece meio loucura, né? Parece meio burrice. Como que eu escolho sofrer um monte de coisas se não preciso pagar por aquilo, não é uma dívida. Mas mostra também que quando eu escolho passar por algo sem ser uma dívida, né, que eu tenha com alguém, eu vou adiantar o meu processo evolutivo. E eu acho que eu faria esse tipo de escolha, por exemplo, hoje, analisando a minha vida, né, eu seria capaz de escolher, né, eu escolho passar por tal processo, isso vai me ajudar a evoluir um pouco mais rápido, né, lógico que na hora que a gente está passando os processos, as dificuldades da vida, você pensa muito nisso, mas tudo é para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual, vale a pena, sim, viver e viver sem reclamar, né? Já que a gente está vivendo e é para melhor, né? Estamos vivendo num planeta de expiação, né? Não tem para onde fugir. Então, que seja para o nosso melhor, né? Um ponto que tocou bastante aí, que mexeu muito comigo. Me fez lembrar a história de Jó, né? Porque a gente está falando de pensar nas aflições, né? E Jó foi um cara que passou por diversas aflições, como a gente vê pessoas que passam, né? Por situações bem extremas. As nossas aflições são extremas para nós, mas tem pessoas que passam por situações bem drásticas, assim, e elas só aceitam. E conseguem superar isso com mais facilidade, né? E aí a história de Jó fala, né, que ele perdeu tudo, né? Casa, família, mulher, ficou doente e tal. E aí, no final de tudo isso, quando algumas pessoas cobraram ele de tipo, ó, esquece, filho, se entrega também, né? Ele diz que ele faz um ritual ali, né? Se entrega para Deus ali de uma forma, rasga suas vestes, coloca a cara no pó e traz a ideia de que ele veio de Deus e que Deus deu e Deus tomou e tá tudo certo. A gente precisa compreender isso, né? As coisas não caminham da forma que a gente quer e nem todas as aflições são porque a gente tem que pagar algo, né? Alguma conta. Para que a gente aprenda mesmo e evolua e cresça e mostre isso para outras pessoas, né? Às vezes a aflição não vem porque você deve algo, e sim porque você precisa ensinar algo para alguém. São questões diferentes, né? E aí você meio que é capacitado para seguir esse processo e mostrar. Ele recebeu tudo de volta, não significa que substituiu o que ele tinha antes, mas que ele acreditava que estava tudo certo. O divino deu, o divino tomou e tá tudo certo. A gente segue a vida quando o vento passar, né? E eu acho interessante isso para a gente não ficar reverberando e tentar entender qual foi o karma que eu tive, qual foi o problema que eu tive antes, para tentar trazer justificativa o porquê que está acontecendo isso agora, né? Pamela sabe disso. Não, não justifica, tá, Pamela? Vou morrer do seu lado dessa vida. E porque nem sempre tem justificativa, né? A corrente ali se forma e a gente precisa seguir. Essa é a ideia, né?
E aí é interessante que quando a mulher de Jó fala para ele, né, amaldiçoa o seu Deus e morre, tipo, se entrega, ele chama ela de louca, né? Tipo, você não entendeu o que está acontecendo? O divino me deu e ele tomou e tá tudo certo. A gente precisa superar e seguir. E eu acho que isso é o mais importante, né? A gente não ficar trazendo justificativa. Eu sou uma pessoa que tenta justificar quase tudo, então é bem de pensar muito, trazer muitas reflexões sobre isso. Bom, estava pensando aqui e eu vou mudar minha frase. O conhecimento é uma bênção, né? Que a gente tem a mania de terceirizar os nossos problemas, né? E a gente acaba culpando, julgando ou reclamando, né? Das coisas que acontecem com a gente. Mas eu sou muito grata de não saber o que eu fiz no futuro, no passado, sabe? Então é agradecer o presente, fazer que a minha vida seja mais leve, né? Para as pessoas que convivem comigo, eu consiga fazer de um jeito que ela possa ajudar de alguma forma, né? Que seja mais leve para as pessoas também. E se a gente ficar pegada assim, né? Ficar refletindo muito o que aconteceu lá atrás, por que eu estou passando por isso, eu acho que a gente não vive o presente, sabe? Você viver no passado é bem complicado, né? Então, eu vejo assim, quanto mais conhecimento, a gente vai se elevando, as coisas vai ficando mais leve, e é agradecer mesmo a cada dia e bola para frente, né? Viver um dia de cada vez, tentando ser mais leve possível, né? E quando a gente estiver passando nos momentos bem difíceis, tá refletindo, né? O que é bom para nós e as pessoas que nos rodeiam, né? Eu acho que é bem assim, sabe? Eu gostei desse capítulo. Dá para refletir e eu vou mudar a minha frase, que o conhecimento é uma bênção. Então, né? A gente, muitos de nós, né? A gente pensa assim, pô, por que eu tô passando isso? Se eu faço tudo certo, por que tá acontecendo isso, né? Mas que nem assim, né? É bom a gente também não saber, né, nada da nossa vida passada, porque talvez poderemos cometer os mesmos erros, né? Se as mesmas pessoas que fomos e talvez a gente fala, pô, porque eu tô passando por isso, e a gente vai aprendendo com os nossos erros de agora. A gente fala, ah, beleza, mas eu vou tentar ser melhor que ontem, vou tentar aprender, vou tentar ser uma pessoa mais evoluída, né? E hoje, tipo assim, eu mesmo sou um exemplo, né? Eu sempre pergunto, pô, se eu faço tudo certo, por que tá acontecendo isso? Então, simplesmente parei de reclamar e comecei a fazer, né? Eu falei, não, se tá acontecendo isso é porque algo bom tá para vir, se tá acontecendo isso, entendeu? E a gente trabalhando isso, né, que nem como também em relação à ayahuasca, a gente expande, né, a gente tem um conhecimento nosso, a gente tem até conhecimento de um pouco das nossas vidas passadas, e tudo na nossa vida, tudo que acontece é um aprendizado, todo dia, toda hora, todo minuto, um aprendizado, da mesma forma que eu aprendo com o Rodrigo, com a Pamela, eles aprendem comigo, então aqui é um aprendendo com o outro, né? Então aqui a gente está para corrigir os nossos erros, aqui a gente está para aprender, né? E vai ser assim sucessivamente, né? O você bem Porto, né? Já é a roupa. Oi, gente. Então, espiritismo para mim é algo muito novo. Só que eu sempre cresci com essa de saber que as minhas atitudes vão ter alguma consequência. Então, eu sempre me policiei muito. Mas eu tenho em mente que o meu maior aprendizado, que é o que me faz ser uma pessoa que procura o meu melhor sempre, foi o meu maior erro da vida. Que foi através de reconhecer esse erro que eu me transformei, busquei o meu melhor e eu busco todos os dias. Então, esse capítulo, para mim, ficou muito claro isso, sabe? Que através do erro a gente se molda e ajuda muito, muito mesmo o nosso progresso.
Para mim foi isso entendido. Mais alguém quer trazer alguma percepção? O silêncio responde. Bom, vou trazer as minhas percepções. Essa parte de causas anteriores das aflições, ela me faz muito refletir sobre os contratos, né? Então, tudo que a gente passa nessa vida é porque a nossa supraconsciência, antes do nosso nascimento, da nossa encarnação, né, nessa vida, ela assinou um contrato. E esse contrato estava escrito tudo, né? Então, o nosso manual de vida ali. Tudo que a gente ia passar, todas as provações, todas as humilhações, todas as exaltações. E a nossa supraconsciência concordou com tudo isso, né? Então, o nosso ser mais elevado concordou com tudo isso. E a gente não tem acesso a isso, eu acredito que seja justamente para a gente se permitir evoluir, né? E também para não roubar no joguinho, né? Porque se a gente tivesse acesso, era muito fácil a gente fingir que aprendeu e fazer do jeito que as pessoas querem que seja feito para garantir essa evolução, né? Então, eu acho que esse esquecimento do passado, ele vem por isso. Eu acho que muito do que a gente faz nessa vida, a gente paga nessa vida, eu acredito nisso, mas eu acho que tem coisas que ficam, né? E essas coisas que ficam é o que a gente fica devendo, né? A nossa conta negativa para a próxima vida. E aí a gente precisa. Esse é um olhar importante para que a gente não trabalhe com a pena, né? O dó do outro. A gente tende, né, a ter esse sentimento, né, de sentir dó do outro. E aí esse dó, a gente precisa entender que cada pessoa está no seu processo, que cada pessoa passa por aquilo que precisa passar, né? E que a gente não pode ter dó de alguém, né? A gente pode ser um instrumento para a evolução da pessoa, mas não por dó, e sim por compaixão. Então tem que ter essa diferença. Eu já tive alguns acessos, algumas questões de vidas passadas, com a Sagrada Medicina da Ayahuasca, e todos os meus acessos de vida passadas vêm em momentos onde eu estou prestes a desistir. Então, quando eu estou desistindo de alguma coisa que eu preciso vivenciar nessa vida, a medicina vem e me mostra um flashzinho ali de uma vida passada, para me falar, ó, filha, você tem que seguir aí nesse propósito para você evoluir, né? Vamos juntos. Então, todos os acessos que eu tive foi para me fortalecer diante do propósito que talvez estivesse se perdendo, sabe? Eu sinto isso. E essa é a minha...
Então, a questão... desculpa. Que a gente acaba entrando em conflito, né? Porque você sabe qual é a verdade, o caminho que você tem que seguir, mas às vezes você fica brigando com você mesmo. Mas e se eu continuasse desse jeito, não tá bom, né? Então você entra em conflito, né? E aí a sua própria consciência mesmo que vai te cobrando, né? Olha, né, esse caminho. Quem toma ayahuasca, mais ainda, né? Que a rainha vai lá na profundeza, né? Te mostra para você exatamente como você tem que seguir, mas às vezes a gente fica acomodados, né? Mas se eu fosse fazer desse outro jeito, né? Quer fazer aquela barganha, né? Mas toda vez que eu percebo que eu estou falhando, vem essa consciência. Às vezes você tem uma confusão assim meia com você mesmo, fica bem confusa referente a que caminho seguir, mas a sua consciência sabe o que é certo, né? Mas nem sempre é fácil seguir o caminho certo. Essa que é a questão. Eu acho que é pelo conforto. Eu acredito que eu estou repetindo os mesmos erros, eu estou me auto-sabotando, né? Eu me saboto. E isso influencia muito no meu futuro, né? Quando no presente eu fico ali me auto-sabotando, continuando na minha zona de conforto, eu vejo isso. Eu olho e falo, nossa, eu mesmo estou acabando comigo, eu sou meu próprio inimigo. Ali é onde eu olho e tem que estar mudando as minhas atitudes, né? Então, eu tenho uma problematização um pouco mais profunda. O certo e errado, ele é tipo a teoria do centésimo macaco. Todo mundo conhece a história do centésimo macaco? Não, eu não conheço, não. Não, Eu também não. O centésimo macaco é um estudo que foi feito em 2 ilhas japonesas. E aí eles colocam, né, um grupo de 100 macacos em uma ilha, 100 macacos em outra, e aí eles fazem um experimento social ali. E aí um macaco descobre uma forma de quebrar o coco e aproveitar melhor a água e a fruta em si. E aí, como ele descobre essa forma, ele, aos poucos, todo mundo vai aprendendo essa forma de quebrar o coco e aproveitar mais. Até o 100º macaco aprender. Quando o 100º macaco aprende, automaticamente isso se torna uma verdade, e aí eles influenciam a outra ilha a fazer igual. Então, a partir do 100º macaco, ninguém mais sabe quebrar o coco da forma anterior, porque aquela forma que foi quebrada ali vira uma verdade absoluta. Então, eu acho que o certo e errado é a mesma teoria do 100º macaco. Quem determina o que é certo e errado é a sociedade que a gente vive. Se a gente vivesse numa sociedade, tem um filme que fala muito disso. Como é que é? Uma noite de... Não vou lembrar o nome agora. Uma noite de crime, alguma coisa assim. A gente sabe que matar pessoas é errado porque foi ensinado pra gente que é errado. Mas se falassem pra gente, se todo mundo acreditasse que matar pessoas fazia parte do processo, a gente mataria pessoas achando que faz parte do processo. Então, o certo e errado é uma construção social. E aí eu acho Mas essa que construção existe por questão da evolução, né? Construção social.
por questão Oi? essa construção existe por questão da evolução humana, né? Quanto mais a gente acessa, mais a gente transmuta, né, energia do bem e tal. Até porque a gente viveu grandes guerras e antes dessas grandes guerras não haviam leis, né? Direitos humanos, não havia essas coisas, né? E aí pensa nos karmas, tipo, dessas pessoas que teoricamente somos nós, né? Eu vejo muito que as leis que a gente segue são leis criadas por... Tipo, a gente segue leis bíblicas ali, porque em algum momento isso foi determinado, entende? Então, enfim, é uma problematização Você muito... entende que pode ser uma questão de diminuição dos karmas, talvez? Tipo, porque é questão bíblica, né? E não só bíblica, né? Outras religiões trazem orientações de como agir com o outro e como agir consigo mesmo, né? E aí a gente pode entender isso como um fato de iluminação, né? A gente estava num nível menor ali e tal, e precisava trazer essa consciência de respeitar o próximo e a si mesmo, e as questões, e reverberar o amor e tal, que não era algo tão praticado, né? E é sempre trazido, né? Isso como verdade. E aí eu posso compreender isso como uma iluminação, né? De alguma forma, o divino trouxe uma orientação para a gente seguir, para ter uma diminuição disso, até conseguir subir essa escada e chegar onde se precisa. Não sei se faz sentido. Para mim é porque não vira uma verdade. É tipo assim, não existe uma egrégora fundamentada nisso como verdade. Então, a hora que o 100º macaco despertar, aí vira uma verdade absoluta. Eu vejo que quando a gente fala, né, que a ignorância é uma bênção porque você não tem consciência dos seus atos, né? Mas às vezes você estar na ignorância e enxergar isso como bênção faz de você ser o 100º macaco que não despertou ainda. Eu acho, Porque aí vai eu acho surgindo outros karmas, né? Outras coisas a serem aprendidas e aplicadas. Eu acho que o certo e o errado, ele vem mostrar os resultados que às vezes tem, né? E foi ensinado que se aproveita melhor o pouco fazendo daquele jeito, alguém faz diferente, perde o conteúdo do pouco, então foi feito errado, né? E o karma, ele vem, eu aprendi no budismo, né? Que o karma vem das nossas ações, gera os nossos karmas de acordo com aquilo que a gente vai fazendo e a nossa ação vai gerando os nossos karmas, né? Se foi uma ação boa e positiva, com certeza a gente vai ter dharma, né? Fala assim, positivo. Se a gente fez coisas negativas, a gente vai ter resultados negativos. É muito complexo isso, porque o certo e errado, ele depende muito do que aquilo que a gente vive, né? Meu irmão tá estudando esse semestre na faculdade, ele tá tendo filosofia, né? E aí ele traz várias reflexões, assim, super interessantes. E a gente fica... Aqui em casa a gente gosta de entrar em conspirações, né? Então a gente fica conspirando sobre vários assuntos. Aí ele trouxe aquela história, acho que todo mundo já teve que refletir sobre isso na escola, né? Que você está num trem, o trem está desgovernado, e aí você tem duas opções: ou você mata uma pessoa, ou você mata 5 pessoas. Então, quem que você escolhe matar?
Aí, tipo, naturalmente você vai escolher matar uma pessoa em vez de 5. Mas e se aquelas 5 pessoas fossem assassinas? Aí você ia escolher matar as 5. Mas, enfim, tem várias variáveis ali. E aí, tipo, determinando que a gente escolheu matar uma pessoa, todas eram boas e a gente escolheu perder uma vida por 5 vidas. Aí traz uma outra problematização aí. Imagina que você é uma pessoa saudável, vai no hospital fazer um check-up geral ali, e aí tem 5 pessoas morrendo em estado terminal ali, né, e tal, e elas precisam cada uma de um órgão, e você, uma pessoa saudável, tem esses 5 órgãos saudáveis. Você cede a sua vida pelas 5 pessoas? Uma vida vale mais que 5, enfim. A questão do certo e errado, ele depende muito do ponto de vista, né? E esse ponto de vista, ele é construído socialmente pelas pessoas que nos cercam. E pelas verdades que nos cercam, né? Eu acredito que tenham verdades que reverberam dentro de nós karmicamente, então de outras vidas, mas existem muitas crenças e verdades que são colocadas dentro de nós socialmente nessa vida e que a gente precisa lutar para desconstruir, e verdades mentirosas que a gente precisa lutar para desconstruir para buscar a nossa evolução. Porque se a gente vivesse, vibrasse rotineiramente nas verdades que nos foram construídas desde que nós nascemos, nós estaríamos estagnados no nosso processo evolutivo. Então, eu acho que faz parte da evolução o questionamento dessas verdades sociais. Eu penso muito na questão da constância de propósito, né? Para você mudar uma crença ou uma verdade, né? Você não vai mudar na primeira tentativa, né? Por exemplo, como o Rodrigo abordou lá no início, sobre a gente ter essa consciência de que algo que a gente vive ali precisa ser mudado. Ou seja, você percebe você na sua vida, você sempre está atraindo pessoas de certo tipo, que despertem em você o pior, então você começa a analisar o quê? Peraí, eu preciso mudar essa atitude. É minha, não é do outro. Eu estou atraindo isso, então você, em algum momento ali, você despertou para uma realidade sua, né? Eu sou uma pessoa extremamente egoísta, eu preciso mudar isso. Você não vai mudar na primeira tentativa, você vai ter que ter um propósito, né, essa constância para mudar isso. Como o primeiro macaco lá, não foi na primeira tentativa que ele conseguiu abrir o coco, né? Ele foi insistindo até conseguir. E ver a persistência dele fez os outros também repetirem tipo, o mesmo ciclo, né? Então, eu acredito muito nisso. Toda mudança, toda a criação de uma nova verdade precisa dessa constância.
É que mas vivemos o mundo tem das probleminha. expiações. Oi? Boa noite, gente. Mas eu vejo da seguinte forma: tudo é um aprendizado, né? Eu acredito que todos os problemas que vêm são ligados a algum desenvolvimento que a gente possa ter. Porque, geralmente, como você acabou de citar o exemplo, eu posso ter 2 empregos? Posso. Mas será que eu vou estar bem? Será que eu vou estar ruim? Será que eu vou estar... Tá ouvindo melhor agora? É que meu microfone tá ruim, então eu tô com um outro aqui, substituto. Tá mais ruim ainda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: todo conhecimento para a gente fazer toda a melhora. Então, eu vejo que todos os problemas que a gente enfrenta, a gente acaba desenvolvendo. Eu achei interessante o do Sem Macaco, por quê? Porque o primeiro começou e os outros foram seguindo. E é isso que a gente aprende quando a gente é criança, né? A gente sempre vai estar repetindo o que aquele primeiro nos ensinou. Só que quando a gente chega numa certa idade, a gente tem que quebrar isso. A gente tem que fazer a descoberta para poder evoluir. Porque é o nosso karma, a gente vai descobrindo aos poucos, conforme a gente vai fazendo o desenvolvimento do conhecimento que a gente possa ter no futuro. Mais ou menos eu entendi isso. Por vezes nós somos do 100º macaco, mas em muitos momentos a gente precisa ser o primeiro, né? Também. É isso aí. Por isso que o desenvolvimento é fundamental para a gente. Correto. Eu costumo... Tem mais ou menos 20 dias, a gente estava num debate, estava no grupo, a gente estava no debate, e começamos a fazer algumas avaliações de algumas gerações passadas, né? Do bisavô até as gerações, os mais novos. E cada época teve um aprendizado. E cada pessoa dessa época tentou trazer o seu aprendizado para outra era, né? O bisavô trouxe para o vô trouxe para o filho tenta trazer para os filhos e assim vai indo. Só que esquece que o ciclo acaba mudando. Antigamente moravam numa caverna, hoje moram numa casa, 4 paredes. Então, muitos erros que a gente comete, às vezes, na vida, é por causa dessas lições que foram impostas para a gente lá atrás. Na nossa problematização. Eu vou falar. Não, igual assim, ó, que nem, eu tô consagrando a ayahuasca, né? E para minha mãe, que minha mãe, ela vai muito pro evangélico, lá da família da minha mãe, certo? E, assim, eu tinha uma ideologia igual a dela, né? Quando eu era mais nova.
eu ia para a igreja com ela, tinha a ideologia dela, né? Eu tinha uma discriminação com a Umbanda, com o Espiritismo. Por quê? Porque eu fui criada dessa forma. E conforme eu fui crescendo, eu fui, né, conhecendo mais o mundo do lado de fora, eu tenho uma curiosidade, fui conhecendo porque eu sempre gosto de aprender. Tudo para mim é um aprendizado, eu gosto de aprender para ver se é realmente aquilo que as pessoas estão falando, né? Porque sempre tem os dois lados das coisas. E aí eu procurei saber mais tal, e vi que realmente não é aquilo, né? Então, o que é verdade para mim, talvez não é a mesma verdade para minha mãe. Então, isso a gente vai mudando, a gente vai moldando, né? O que é errado para mim é certo para ela, o que é certo para ela é errado para mim. E assim constantemente, né? Essa questão social que a Pan falou também, eu estava lendo sobre o naufrágio, né, do Titanic, e aí teve só um japonês no navio, né? E aí esse japonês, ele ficou desesperado e aí viu que só mulheres e crianças iam ser as primeiras, né, a serem resgatadas. E aí no desespero ele pulou, né, num bote lá salva-vida e sobreviveu. E aí, quando ele voltou para o país dele, ele foi meio que exilado, porque para eles era melhor morrer com honra do que desonrar ali, né? O ato que ele cometeu foi uma desonra para a cultura dele. E aí você percebe que o certo e o errado é social até por essas questões, né? O que, que é honra e o que, que é desonra, né? O que, que é ser uma pessoa honrada ou não. Isso vai depender da cultura, do que. Ele foi exilado, assim, ao ponto de virar morador de rua, de ninguém querer chegar perto dele, né? Porque é um povo que ou morre ou não sai da guerra, né? Então, e o quanto isso é desconstrutivo, né? Porque esse mesmo povo destruiu, assim, muito, né? Na Segunda Guerra Mundial, demoraram bastante para parar de lutar e aí sofreram lá com as duas bombas, né? Então, a questão do certo e do errado dentro da cultura, né? Dentro da doutrina ali da região, da sociedade daquele povo. Reflete bastante essa questão dos karmas, né? Tipo, o que, que eles acham que precisam pagar, que precisam morrer com honra do que salvar a própria vida e auxiliar a vida de outras pessoas. Qual foi de Eva? Tinha que ser Eva, né? Uma mulher. A culpa sempre é da mulher.
Mas, na verdade mesmo, a culpa é de Adão, né? Porque o homem, desde lá, nunca está em casa. Se Adão estivesse em casa, ele tinha ajudado Eva a tomar a decisão certa e a gente estava lá no paraíso. Olha só, brincadeira. Dividiu a maçã no meio, comeu, depois meteu o louco. Meteu o louco, colocou a culpa na mulher. Claro, né? Tem que ser Não, homem mas pondo culpa na mulher, né? Homens sendo homens. Mas essa reflexão que a Brenda trouxe, Rodrigo, faz ela é parte, faz muito... parte. Essa reflexão que a Brenda trouxe é muito importante, porque traz um julgamento que não deveria existir, né? Ou morre com honra, ou fica largado pela sociedade. É a ditadura, né? A ditadura do dia a dia, que às vezes o julgamento que a gente enfrenta, a gente fica com medo do julgamento. E isso é muito complicado. Que nem no caso, primeiro as mulheres. Mas por que as mulheres? Por que as crianças? Por que não todos? Por que não os casais? Né? Porque só uma classe não poderia ser conjunta, tripla. Então, são coisas que precisamos, às vezes, fazer essa avaliação, porque a gente acaba seguindo o julgamento, aonde acaba morando na rua, que aconteceu com o japonês, né? Uhum. E aí? Bom, vamos fechar o grupo. Para a gente encerrar, que já passamos um pouquinho do horário. Vou pedir para o Rô fechar e aí depois eu trago os informes gerais. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. O nosso próximo encontro acontece, o grupo de estudo, né, acontece na segunda que vem. A gente vai estudar o Bhagavad Gita. Nós iniciamos o Bhagavad Gita e vamos dar continuidade nele. É um estudo bem profundo. Todos aqui estão convidados. O Bhagavad Gita, a gente não tem o arquivo em PDF,
que eu fiz, eu tenho um livro físico, mas eu comprei um e-book, e aí eu vou compartilhando a tela para vocês lerem comigo. Além disso, na casa, a gente tem um ritual amanhã, um ritual xamânico. Ainda tem algumas vagas, se alguém sentir de estar nesse ritual que ainda não vai, tem vagas abertas. O ritual durante a semana, ele é um ritual que termina mais cedo para que não sobrecarregue as pessoas que vão trabalhar no dia seguinte, que todo mundo trabalha, né? Ninguém é herdeiro, infelizmente, queria, mas não está tendo. Além disso, depois desse ritual de terça, o próximo ritual da casa é o ritual de bruxaria, que acontece no dia 30. É um ritual que vai ser maravilhoso e estão todos convidados também. E no dia 31, logo em sequência, a gente tem o totem xamânico, onde a gente vai encontrar com o nosso animal sombra. A gente chega na metade da nossa terapia xamânica dos animais espirituais. Quem ainda não fez, quem quer entrar no grupo, mas ainda não fez o encontro, você pode marcar terapias individuais para fazer. E para quem está fazendo o encontro, vai ser bem interessante, porque a gente vai... É como se o universo estivesse ali em sincronia com tudo, porque a gente vai olhar para o nosso animal sombra, a gente vai olhar para as nossas sombras, para as nossas falhas, que tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas são as próximas atividades da casa. De terça e quinta-feira tem mantra às 5 da manhã. Quem sentir de participar lá no grupo oficial da casa, tem um link do grupo de mantras. Eles acontecem terça e quinta. E acho que é isso. Faltou alguma coisa? Oi, tô aqui. Era a do meio. Isso. Para. Beleza. Olha. Vou até olhar direito. Deixa eu ir ali trocar a fralda da gata, né? Que aqui arrumamos mais uma gata, agora tem que trocar a fralda de gata. Bom, é isso, galera. Gratidão a todos que participaram. A casa tem várias atividades, além dos rituais com a ayahuasca, e vocês estão convidados para todos eles. Um bom descanso a todos, e nós nos vemos aí durante as atividades.